Antes de eu começar essa aula, eu vou dar uma dica importantíssima que você deve levar para o resto da sua vida. Se o seu sistema Web3 não é capaz de conectar pessoas de forma direta, se você não consegue ficar escondido, se ele não está escondido e as pessoas estão ali fazendo negociações direto entre elas, então o seu sistema precisa ser melhorado, porque a tecnologia que nós estamos estudando, ela visa promover essa aproximação e interação direta entre os usuários, sem intermediário. Então, você vai desenvolver uma tecnologia basicamente que vai permitir essa aproximação. E o que é essa aproximação? Essa aproximação nós chamamos de uma conexão P2P, peer-to-peer. E é exatamente isso que nós vamos começar a construir agora. Nós já construímos uma linguagem para smart contracts, construímos a blockchain, incluindo a parte do Proof of Work, e agora nós vamos fazer o quê? Vamos construir uma rede P2P. E você deve ter reparado que nós construímos blocos e rodamos aqui no nosso console, né? Já vamos fazer isso até daqui a pouco. Só que essas informações elas precisam ser compartilhadas por todos os nós, uma vez que a Ethereum é basicamente um computador descentralizado. Então, a nossa rede P2P ela vai ter uma API que nós vamos começar a desenvolver hoje em Node.js e também um sistema funciona basicamente como um servidor e um sistema de modo a que essas informações, ou seja, os blocos que vão sendo produzidos e a própria blockchain possa ser compartilhada. Desse modo, P2P entre os integrantes da rede. Então, esse sistema P2P vai ser uma de distribuição vai ser uma coisa e a API vai ser outra. O sistema de distribuição, nós vamos utilizar uma tecnologia conhecida como PubSub. Poderia ser utilizado outras para você construir P2P, ela pode ser uma relação P2P, ela pode ser construída com várias tecnologias. Mas nós vamos trabalhar o Publish Subscriber nesse projeto. Poderia ser feito com WebSockets. Vamos falar um pouco mais sobre as vantagens dessa abordagem, mas que não é a única. O que, apenas para finalizar essa parte teórica, nós estamos numa aula básica de código, mas que as redes P2P sempre foram um objetivo a ser alcançado, mas era muito difícil você estabelecer redes P2P confiáveis, e a blockchain ela veio, assim como o Proof of Work, para solucionar esse problema. Então, tudo deve estar centrado sempre nessa ideia de P2P, certo? Então, espero que tenha ficado claro. E agora vamos dar início à construção primeiro da nossa API em Node.js, onde nós vamos ter aí endpoints para nós observarmos blocos, a blockchain, e depois vamos conhecer uma ferramenta bem interessante chamada PubNub, que nos permite a criação de sistemas baseados em Publish e Subscribe, uma abordagem bem interessante. Vamos lá, né? Vamos começar com calma. Vamos primeiro lá na nossa linha de comando. Vamos dar aqui um clear. Então, se nós formos hoje rodar um arquivo, veja que nós temos aqui os blocos, né, sendo construídos já com a dificuldade ajustada. Vamos eliminar tudo isso porque nós vamos ter agora uma API para ver esses blocos de uma forma melhor, mais organizada, tá? Então, primeiro eu vou aqui, vamos lá agora para o Visual Studio Code. E antes de qualquer coisa, vamos dar uma limpada aqui, né? Ver o que tem para trabalharmos. Hum, acho que no final aqui primeiro, né? Não vamos precisar mais disso. Então vamos tirar. Ver se tem algum outro console log aqui. Aqui acho que vamos deixar aqui para 5, ou melhor, não, né? Vamos voltar ao que era também o normal. Vamos tirar este teste que nós fizemos, certo? Agora vamos para cá. Bem, aqui nós temos aqui a geração de 1000 blocos que nós não precisamos mais, né? Que foi o responsável por aquilo lá que vocês viram. Salvar aqui.
Perfeito. Vamos voltar lá para a nosso console e ver o que aconteceu aqui, se vai aparecer alguma coisa. Não. Blockchain, node, block.js. Beleza. Então, feito isso, aproveitando que a gente já está aqui, vamos instalar o Express. O Express ele é um framework que vai nos possibilitar a construção de servidores em Node.js. Poderia ser feito sem o uso do Express, mas o Express nos vai facilitar. Eu vou apenas mostrar para vocês como que vocês instalam, que é npm install Express. Mas vocês não precisam se preocupar muito com isso, porque vocês vão ter o código dessa aplicação e vai ter no package.json todas as dependências que nós estamos utilizando. Mas vamos já instalar aqui o Express. E a outra que nós vamos precisar instalar também é o Nodemon. O Nodemon não tem instalado ainda, então eu vou colocar aqui Nodemon. Vou dar um Enter. Esse é tá no Node Package Manager, né? O Express. Então, inicialmente, Nodemon e Express. Depois vamos precisar instalar outras ferramentas. Então, uma vez instalado o Express, agora vamos começar então a construir a nossa API. Para tanto, vamos voltar para cá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser construir um novo diretório. Nós vamos chamar de API. E aqui vamos construir um arquivo. Vamos ter um arquivo que vai ser o index.js. E aqui a primeira coisa que nós vamos importar vai ser justamente o Express. Está aqui que nós acabamos de instalar. Veja bem, a ideia dessa API ela é prover acesso. Nós temos acesso aos blocos e à blockchain. Então eu vou precisar aqui ter, né, inicialmente, acesso à blockchain, que vai ser igual a require está um diretório, né? Blockchain. E vamos ver até. Ó, observe que aqui também já tem uma questão. Ó. Nós não precisamos disso mais, ó, e nós precisamos exportar a blockchain. Nós não exportamos, né? Então nós vamos colocar aqui module.exports igual a blockchain, porque eu vou precisar usar ela, né, na API. Ótimo. Aí agora vamos fazer seguindo a documentação do Express mesmo, vamos buscar aqui o acesso às funcionalidades do Express. Vamos instanciar a blockchain para poder ter acesso também aos seus métodos, né, e objetos. Opa, conste blockchain. Para isso eu uso o new blockchain. Ótimo. E aí vamos construir agora o nosso primeiro endpoint, que vai ser GET. Nós podemos utilizar aqui requisições HTTP por meio desse sistema que nós estamos construindo, essa API. Para isso eu tenho acesso aos métodos aqui, então app.get. O meu endpoint vai ser blockchain inicialmente, que vai receber aqui um callback
com rec de request, res de response e next de next mesmo. Vai ser aqui uma arrow function. E aí a gente vai desestruturar, né, o que a gente precisa, que é a blockchain, que é o nosso array de blocos. No caso, chain, vai ser desestruturado da blockchain. Qual, né? Ótimo. E aí o que nós vamos dar, vamos retornar, né, para aqueles que fizer uma requisição, por exemplo, para nós, vai ser a versão, usando aqui o JavaScript Object Notation, mais conhecido como JSON, a chain. A ideia, então, é que nós vamos ver daí a sequência, o array de blocos, né, que nós temos aparecendo, que pode ser mostrado, por exemplo, num front, né? Bem, para finalizar aqui, nós precisamos definir a porta. Então, eu vou colocar aqui const port igual a 3000 e vamos fazer o listing ponto listing to port, né? E vai receber aqui um callback e vai apenas aparecer uma mensagem para o usuário. Essa mensagem, ou seja, vai ser vamos dar um console log. E aqui nós vamos usar uma sintaxe que é a chamada, né, interpolação de strings com variáveis em JavaScript. Eu quero basicamente colocar uma variável no meio de uma string. E por isso tem uma sintaxe bem específica em JavaScript, que é esse sinal aqui, né, o crase ou backticks. E aqui eu vou colocar a mensagem listening at port. E agora aqui eu vou colocar esse sinal para colocar a variável, eu preciso dessa sintaxe aqui. Sinal do dinheiro ali e as chaves. E aqui eu coloco a porta que eu defini. Então, basicamente, aqui nós temos um endpoint e uma API básica, mas vamos ver se está realmente funcionando, né? Então, vamos lá para nossa linha. Vamos aqui, vamos para a API. Node index.js. Beleza, então está ouvindo. Significa que se eu fizer agora uma chamada para o... Se eu fizer uma chamada aqui, né, para esse endpoint, eu vou receber a informação da blockchain. Então, para isso, vamos ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Então, aqui nós vamos colocar localhost 3000, certo? E aí eu preciso agora colocar o endpoint, que eu defini ali, que era blockchain, salvo engano. Se for, vai ser, né? Ó, percebe? Então aqui nós tivemos como resposta o Gênesis, que é o único bloco que nós temos. Perfeito? Então na próxima aula a gente vai criar um outro endpoint de modo a começar a criar novos blocos, ou minerar novos blocos, para não ficarmos apenas no bloco Gênesis. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima continuaremos. Grande abraço.